Olá, nossa convidada dessa semana do Conversas com o Meio é a doutora Isabela Balalé, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. E pouca gente no Brasil entende como ela de vacinas. Nós temos aí 4 vacinas para o novo coronavírus para sair. A da Pfizer, a da Oxford AstraZeneca, a da Moderna e a Coronavac do Instituto Chinês Sinovac. Tanto a da Oxford quanto a do Coronavac são vacinas com as quais o Brasil já tem acordo. São também as vacinas mais simples de distribuir. A Isabela vai nos explicar nessa conversa o que é vacinação, que pode acontecer já no início desse semestre, no primeiro semestre do ano que vem. O que essa vacinação pode representar para a gente. As notícias não são necessariamente boas. A vacina, por exemplo, não quer dizer que a gente vai parar de usar máscara. Não quer dizer que a quarentena vai acabar. Agora, há motivos também para ter esperança. Vários motivos. E ninguém mais do que a Isabela Balalé para nos contar esses motivos. Isabela, muito obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista. Eu que agradeço, Pedro, o espaço para poder falar com as pessoas, que é um momento que estão precisando muito de informação. Pois é, e você tem informação. E vacina, evidentemente, está gerando uma ansiedade grande, porque é a expectativa mesmo, né? A gente começa a ver esses testes de fase 3 começando a dar resultados, e as pessoas naturalmente começam a se perguntar: e aí, a gente toma vacina quando? Quando que acaba? A gente tem o que agora? São 3 vacinas que já estão no final da fase 3 e a caminho de ser aprovadas, é isso? A gente tem a vacina da Pfizer, inclusive já com apresentação para licenciamento nos Estados Unidos, né, de apresentação dos dados para o FDA, e pedindo um licenciamento emergencial, né, para que seja rápido isso. A gente tem a vacina da Oxford, né, que está sendo estudada aqui no Brasil, também já finalizando os seus estudos. A gente tem a vacina da Moderna também, já com estudos finalizando e sendo apresentados, e a Coronavac, a vacina que está aqui no Brasil também em pesquisa, um pouco mais atrasada, não apresentando já, mas com boas evidências de que a vacina promete, e acredito que em pouco tempo vai já estar na fase de publicação e de submeter os dados da vacina. E a vacina russa, que é uma grande interrogação para todos nós, porque não desmereço a vacina russa, só não temos os dados publicados. Então, tem muita interrogação ainda para a gente dizer vamos usar ou não vamos usar. Só precisamos que seja publicado. Quando a gente pega essas 4 vacinas principais, vamos deixar a Rússia de lado, mas pegando a Oxford AstraZeneca, a Moderna, a Pfizer e a da Sinovac, né, a chinesa, sendo que a Oxford AstraZeneca, a Fiocruz está trabalhando nela, e a Sinovac, o Butantan está trabalhando nela. 2 delas são vacinas de RNA e as outras 2 são de fragmentos virais. Faz diferença? O que isso quer dizer? Bom, em relação às 2, né, Moderna e Pfizer, que são vacinas de RNA, é fantástico o que a gente vive hoje, porque hoje a gente não vive só a possibilidade quase concreta já, né? Não se imagina que vai retroceder nesse momento com os dados que a gente tem. Então, a gente tem 2 vacinas que a Pfizer provavelmente vai ser a primeira vacina contra o coronavírus a ser licenciada no mundo, o que já é um grande feito, e essa tecnologia de RNA
é uma tecnologia que já se tenta com outras, né, para outras doenças há muito tempo, sem sucesso. Inclusive, é nova, é uma tecnologia nova, e é uma tecnologia que, mostrando agora, né, com essa experiência positiva da Moderna e da Pfizer com essa tecnologia, isso pode significar grandes avanços para outras doenças que possam ser evitadas com vacinas com essa tecnologia. A vacina RNA, tanto Pfizer quanto Moderna, com uma eficácia aí de mais de 90%. A gente, quando começou a falar de vacina contra a Covid, né, contra o coronavírus, a gente estava aceitando uma vacina 50% eficaz, a gente estava batendo palma. Então, surpreende, porque todas essas 4, elas conseguem eficácias muito maiores do que os 50% que a gente já estava aceitando como uma boa solução para esse cenário. A vacina de Oxford, né? Ela tem um vetor viral. Já se usou essa tecnologia. O vetor viral é justamente pegar um vírus que não é o da Covid, enfim, um vírus respiratório, inativar esse vírus. Na realidade, a gente apresenta, tem uma proteína, que é Spike, acho que todo mundo já ouviu falar da proteína Spike, ela está famosa. A proteína Spike é justamente o que tem no SARS-CoV-2, né, no vírus, e que vai fazer o seu sistema imunológico produzir anticorpos e se defender, quer dizer, produzir suas defesas. Então, essa vacina é apresentada a um vírus respiratório, esse vírus respiratório é retirado dele as proteínas que podem fazer com que ele cause doença, e também o cuidado de levar um vírus que não gere ele mesmo uma resposta imunológica que possa ocupar o lugar que a gente quer, que é a resposta para a Covid. Então, é um vírus que não infecta ninguém e é pouco imunogênico, né? Quer dizer, com pouca capacidade de gerar imunidade contra ele mesmo, mas sim para a Covid-19. E a vacina Coronavac é uma vacina inativada, é a vacina com a tecnologia mais tradicional, a mesma tecnologia semelhante à tecnologia que a gente tem para a vacina da gripe. Então, uma vacina que vai precisar de adjuvante. O que é adjuvante? Porque tanto a de RNA quanto a de apresentação, né, de vetor, elas são bastante imunogênicas, quer dizer, elas têm uma capacidade grande de fazer você produzir anticorpos. Quando você pega um vírus inativado, quer dizer, morto, 100%, a resposta é pior. Então, as vacinas inativadas, normalmente, e vai ser o caso da Coronavac, elas vão conter adjuvantes, não tem nada de perigoso, só serve para aumentar a resposta e pode gerar mais evento adverso local, como o braço ficar doendo, esse tipo de coisa. Em poucas palavras, que não foram tão poucas assim, essas são as diferenças entre as vacinas. Agora, tem uma outra diferença que não há uma diferença trivial, né? Tanto o caso, estou aqui conferindo minhas notas, né? Tanto o caso da Moderna quanto o caso da Pfizer, que são as duas vacinas de RNA, que são com essa nova tecnologia que você estava descrevendo, a da Moderna precisa ser armazenada em 20 graus Celsius negativos. A da Pfizer, em 70 graus Celsius negativos. Isso não é uma infraestrutura trivial, né? Porque as outras duas você guarda na geladeira. Que tipo de dificuldade esse aspecto polo norte da vacina traz para a infraestrutura mesmo, para a logística de vacinação? Esse é o grande desafio, né? Eu disse que a da Pfizer provavelmente vai ser a primeira vacina aprovada e licenciada no mundo contra a Covid, e o Brasil não está, até então, preparado para receber essa vacina. A vacina da Moderna
essa vacina se mantém, aí não é geladeira, tá? É câmara fria, porque se eu botar a vacina, qualquer que seja, numa geladeira em casa, essa temperatura não é controlada. Mas a temperatura controlada que a gente tem hoje para todas as vacinas é de 2 a 8 graus. Então, a vacina da Moderna já mostrou que consegue, a vacina fica bem por no máximo 30 dias nessa temperatura de 2 a 8 graus. Boa notícia, a gente pode, ainda vai ser um desafio, imagina distribuir isso sem perda, ninguém quer perder vacina, né? Então, juntar a adesão da população com o tempo que a gente tem, o quantas vezes a gente vai ter que distribuir isso, porque vamos ter que distribuir minimamente por mês, então é um grande desafio. E a da Pfizer, tão desejada, já que está aí na ponta de ser licenciada, realmente o Brasil precisa de uma estrutura que ele não tem. Então, Pedro, eu não tenho nenhuma pista de um movimento na construção, né, dessa estrutura. Se no central, né, já é complicado, imagina em cada estado e, pior ainda, em cada município brasileiro. Imagina uma vacina que tem que ser conservada aí a menos 70, menos 80, viajando pelo país, quer dizer, a estrutura de distribuição muda, tudo muda. Então, as vacinas RNA, que são tão promissoras, ainda não acredito sejam as primeiras no Brasil, ou vou ser surpreendida com uma estrutura que eu não conheço ainda. Não sei se com esse governo a gente pode contar com uma infraestrutura saindo ali de uma caixa de surpresas, uma coisa assim. Então, isso é uma característica, Isabela, dessas vacinas de RNA, a necessidade de elas ficarem numa temperatura muito mais fria. Isso, só elas. As outras são vacinas de temperatura normal, a gente tem estrutura para isso. Aí tem também um desafio, Pedro, porque as vacinas, tudo indica, virão em apresentação monodose. Bom, por um lado, ruim por outro. O que é monodose? A rede pública costuma, em campanhas, e mesmo na rotina, usar frascos com mais de uma dose, que a gente chama de frasco multidose. Isso otimiza espaço nessa cadeia fria, né? Tanto no transporte como localmente. As vacinas vindo separadas, e a gente tem vacinas que vêm, né, monodose, dose individual, também na rede pública, isso faz com que o Ministério, o Programa Nacional de Imunizações, tenha que rever localmente, em cada um dessas mais de 36 mil salas de vacinação que temos no país, de como vai ser essa distribuição e se temos espaço em cada município para colocar mais essas doses de vacina, que não vão ser poucas, né? Porque a gente já vai começar fazendo uma campanha, mesmo que para um público-alvo, mas um público bem grande. Então deixa eu entrar. Vamos lá. A primeira vacina liberada deve ser a da Pfizer, mas por conta de ela precisar ficar armazenada menos 70, menos 80, ela dificilmente virá para o Brasil, porque a gente não tem essa infraestrutura. Pelo que eu entendi, embora a da Moderna aguente um tempo numa câmara fria habitual, normal, ainda assim é um tempo, quer dizer, exigiria uma agilidade logística que não necessariamente nós temos, né? Talvez sirva para a vacinação dos grandes centros urbanos, eu imagino que as cidades menores complicam um pouco, ou não? Não, o Brasil é referência em capacidade de fazer uma campanha, assim, é referência mundial. Fazemos rápido, e temos como chegar em cada canto desse país, assim, do Oiapoque ao Chuí, considerando todos os municípios, grandes e pequenos, isso não é difícil para o Programa Nacional de Imunizações. O desafio que eu entendo o problema não é ter que distribuir várias vezes, mas eu fico muito preocupada com o acertativo de quantas doses eu tenho que mandar para aquele lugar. Isso é uma das coisas mais difíceis,
porque se eu não, né, sei lá, se eu mando 10 mil doses, só 1.000 pessoas aparecem, isso, Pedro, tem sido, né, com essas baixas coberturas, quantas doses será que eu vou aplicar em 30 dias? Vai ter que ser para não faltar e não sobrar. Então, o desafio do tempo piora, né, nessa decisão de quantas doses encaminhar para cada localidade. Você sabe me dizer, Isabela, essa vacina da Moderna, se a gente está na iminência de ter contrato para compra de doses dessa vacina, como é que está? Pedro, eu estava lendo isso ontem, eu não tenho certeza, eu sei que o Brasil entrou, né, no grupo da Organização Mundial de Saúde como investidor, que é um grupo que trabalha pela igualdade, né, para que todos os países, ricos ou pobres, tenham vacina. A gente tem a certeza da Coronavac e da Oxford, né, que já estão no país, então esse contrato já existe, mas eu não sei. Parece que o governo também está fazendo, né, o Paraná e a Bahia com a Sputnik, que é a vacina russa, mas eu não sei te dizer, eu acho que sim, está buscando contrato com a Pfizer e com a Moderna, mas não tenho certeza, eu vou ficar te devendo essa certeza. Não tem problema. Vamos falar então de Oxford, AstraZeneca e da Sinovac, que são as vacinas que nós já temos. A Oxford AstraZeneca na Fiocruz, a Sinovac no Butantan, que são dois institutos referência na produção de vacina. Oxford AstraZeneca, os testes que a gente tem agora da fase 3 dão conta de que dá 70% de imunidade com uma dose, que pode chegar com 2 doses até mais de 90%. Sinovac parece, embora não tenha um resultado final, o que os pesquisadores no Butantan estão dizendo é que parece que os números são equivalentes, né? É uma vacina também extremamente eficaz. São vacinas para estarem aprovadas nos próximos meses, não? Janeiro, fevereiro, março. Qual é quanto tempo você tem expectativa aí de a gente poder começar a fabricação dessas vacinas de distribuição? Aprovação e distribuição. Essa é a pergunta que eu mais ouço e que eu menos respondo. Eu gosto de dizer que se alguém te disser, Pedro, que dia vacina e que horas ela chega, é um político, não é um cientista. A gente tem sim essa expectativa que você coloca, é isso que a gente imagina, não imaginamos que haja um retrocesso com os resultados que a gente já tem, mas não podemos pular etapas. Então, enquanto as coisas não acontecem, né, quer dizer, a apresentação dos dados, a Coronavac um pouco mais atrasada do que a Oxford, mas, enfim, não muito diferente, resultados semelhantes. E em relação à Oxford, né, que você falou da eficácia de 70%, de 90%, é o que é bem recente, né, essa discussão, é que com a vacina Oxford, quando eles aplicam meia dose, né, na primeira vez e uma dose inteira na segunda dose, né, o volume de meia dose e o volume de dose inteira, isso dá uma eficácia de 90%. E quando faz na primeira dose, na segunda dose, o volume padrão, a resposta vai a 67%, 70%. Então, essa é uma grande discussão hoje, e a gente precisa desses dados mostrando que esse esquema de meia dose mais uma dose possa ser o melhor. Primeiro, pela eficácia de 90%, mas tem um grupo menor de pessoas que receberam com esse esquema, então talvez ainda observar mais tempo e otimizar o número de doses, né? Se a gente tem, não vou arriscar número, porque eu sou péssima de matemática, mas eu vou ganhar meia dose, quer dizer, eu vou ter pelo menos, sei lá, se eu espero 100 milhões de doses, aliás, eu vou ter 130, enfim, a gente vai ter mais doses, então isso é uma excelente notícia que ainda merece ser confirmada, né? Claro. Isabela,
A gente só sai da quarentena com vacina? Pedro, não quero desanimar ninguém, não, mas a gente não sai da quarentena nem com a vacina. Então, isso é um desejo de todo, uma expectativa, né? Ninguém aguenta mais, enfim. Mas eu aproveito para chamar a todos a responsabilidade, o número de casos aumentando, hospitais cheios, já começa a faltar vaga nos hospitais aqui no Rio de Janeiro, e a gente vê a flexibilização irresponsável, né? Porque cada um de nós tem que ser responsável pelos seus atos. E o que a gente espera com a vacina? Primeiro, 90 não é 100. Então, as vacinas se mostram com uma eficácia aí em torno de 90%. Excelente. Isso significa que 10% dos vacinados não estarão protegidos. A outra questão, a vacina se mostra eficaz, de maneira geral, todas elas, tá? Eficaz em prevenir a doença, evitar que você adoeça e também evitar que você tenha casos graves. Então, algumas pessoas podem ser vacinadas, apresentar um quadro leve, mas não ser hospitalizada e não ter um quadro grave. Isso é ótimo. Mas em termos de, eu não vou nem falar quarentena, mas esse distanciamento, uma flexibilização responsável por parte de todos, não é só das autoridades, isso vai permanecer. O uso de máscaras, até a gente ter a totalidade da população vacinada, que não vai ser, vamos começar com grupos específicos. E também a comprovação de que a vacina, isso não está ainda, não se espera isso, que a vacina evite que você transmita, a gente já sabe que ela evita que você adoeça, ou se você adoecer, que você adoeça de uma forma leve, mas que você transmita, eu não tenho essa definição. E por quanto tempo essa vacina protege? Também não sabemos, estudos são curtos. A gente vai precisar, esses voluntários dessas pesquisas vão continuar sendo acompanhados por pelo menos 2 anos, para a gente dizer, a vacina protegeu por 1 ano, por 6 meses ou por 2 anos. Então, não espere um mundo livre da Covid e de seus cuidados, mesmo com vacina. Espere um mundo com menos casos graves e menos mortes por Covid, o que é excelente. Então, a sua expectativa é que 2021, é um pouco isso que você está falando, né? 2021 será um ano em que continuaremos saindo às ruas de máscara, continuaremos mantendo distanciamento social e que a Covid ainda estará com algum nível de gravidade entre nós. Isso, Pedro. Essa é a notícia que ninguém gosta, mas, assim, nós podemos fazer diferença. Quem pode fazer a diferença nessa situação, a ciência está fazendo a parte dela, né? Buscando, encontrando vacinas, buscando tratamentos, a gente já evoluiu muito nisso, mas tem a questão aí comportamental. É preciso entender que a Covid não vai largar a gente em 2021 e que hoje ela se mostra um risco crescente. A gente flexibilizou, a gente conseguiu diminuir o número de casos, etc., e vivemos hoje um retrocesso enorme. Outro dia eu soube de um luau na Barra. Em São Paulo, escolas foram fechadas porque os alunos fizeram festas de 200, 400 pessoas. Então, assim, a gente vai começar a ver notícias e informações das autoridades que falam o contrário, né? Deram essa impressão de que tudo ia bem. Uma pena, porque é importante que as pessoas entendam que está melhor, mas se a gente bobear, ela volta, e volta com força, como está países como os Estados Unidos, por exemplo, que Nova York teve que fechar as escolas de novo. A Europa e os Estados Unidos estão tendo muito mais casos do que lá, quando a gente achava que era o pior. Então, o pior pode voltar pior ainda, como está acontecendo no hemisfério norte. E aí, cada um de nós tem que entender isso, né? Não adianta só a autoridade. Existe uma expectativa, dia 20 de janeiro, Joe Biden
toma posse como presidente americano e a postura do governo americano deve mudar radicalmente em relação à pandemia. Deve começar a se assemelhar à postura da maior parte dos governos europeus. Você tem expectativa de que isso possa, de alguma forma, espelhar nas autoridades públicas brasileiras? Nas autoridades públicas, não sei. Mas, em relação à população, o brasileiro presta muita atenção, né, no que está acontecendo nos Estados Unidos. A gente é muito ligado nos Estados Unidos. E do jeito que a gente está, em que nem o Brasil, nem os Estados Unidos estão nem aí para a Covid, eu não posso colocar a responsabilidade na população. Eu chamo para a responsabilidade, porque a gente também não pode dizer, não é minha culpa. Cada um de nós tem um papel muito grande. Mas uma coisa que me deixa assim, muito chateada, digamos assim, é que a gente não vê por parte, nem lá nos Estados Unidos, nem aqui no Brasil, nem federal, nem municipal, nem lugar nenhum, a mensagem que deveria estar sendo colocada. Pessoal, estamos flexibilizando, mas tem que ser com cuidado. A impressão dada para a população é que tudo já passou. Então, eu espero que, se a conduta mudar nos Estados Unidos, a gente entenda isso. E espero mais ainda, Pedro, espero que a gente não tenha que assistir uma segunda onda pior do que a primeira para entender isso. Eu gostaria que a gente entendesse isso primeiro. Isabela, tem um tema sobre o qual a gente não conversou. Existe uma onda anti-vaxxer no mundo, que não é um dado irrelevante nesse momento, que vem, inclusive, de políticos, né? De botar vacinas em dúvida. Quer dizer, a questão de questionar a autoridade de toda forma, as fontes tradicionais de autoridade e informação, já é algo que vem há algum tempo, mas, em particular, existe esse movimento anti-vacina que questiona a vacina. Como lidar com isso? Porque, afinal de contas, nesse caso em particular, põe em risco a sociedade toda, né? 10%, 15% de pessoas que decidam não se vacinar complicam a vida de todo mundo. Como lidar com isso? O Pedro passa pela questão aí comportamental da humanidade, não é minha, sua ou de outro. A gente olhando para trás, as pandemias que já aconteceram, por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu gosto de dar. Influenza é o nome do vírus que causa gripe. E aí, quando a gente vai olhar, mas por que ela chama influenza? É porque lá na Idade Média, porque é uma doença que está com a gente há séculos, né? E ela era considerada um castigo dos deuses, uma influência dos deuses. Então, a humanidade, em todas as situações de cenários ruins, como pandemias, que não foram raras, não é a primeira pandemia que a gente vive, graças a Deus a ciência hoje consegue ser mais rápida, existe esse cenário de medo, de ansiedade, ele reforça aqueles sentimentos de que perseguidores, né? Tem alguma coisa por trás disso, ou é um país, né? A coitada da China que criou o vírus. Então, essa novidade, por exemplo, não é nova, isso já aconteceu em outras pandemias, de que países criaram, etc. E tal. Isso, nesse cenário, em todas as pandemias, a gente vê acontecer o que está acontecendo, né? Quer dizer, a politização da ciência e a politização da pandemia. Então, a Organização Mundial de Saúde criou um nome para isso que chama infodemia. A gente vive uma pandemia de informação. E a população suscetível pelo medo, suscetível pelo desejo de não adoecer, de se curar, medo de morrer. Isso tudo traz um comportamento que fragiliza a população. Triste é ver autoridades se aproveitarem dessa fragilização, ao invés de dar
mais suporte. Mas, infelizmente, Pedro, no Brasil, sim, no mundo inteiro, principalmente Estados Unidos e Brasil, que são recordistas nessa infodemia, um pouco diferente da Europa. Vem cá, para uma pessoa normal, se você, de repente, lida com um parente, um amigo no grupo de Zap, alguém no Zoom da família, ou, de repente, no almoço de Natal, na ceia de Natal, para as pessoas que forem fazer uma ceia ampliada, alguém se vira e traz uma teoria conspiratória qualquer a respeito da vacina. O que uma pessoa responsável deve responder? Você tem uma sugestão de uma estratégia de como lidar no cotidiano com as pessoas próximas da gente, na defesa e na conscientização de como que a vacina não é apenas para defender a sua saúde, é para defender a saúde de toda a sociedade? Primeiro, eu quero comentar sobre a ceia de Natal ampliada. Gente, não vamos ampliar demais essa ceia de Natal, porque é assim que está acontecendo, né? Os casos estão aumentando, não é só de quem vai para um luau, é na mistura de casas, né? Então, isso é um apelo, inclusive, à saúde de Nova York, fazendo o apelo em relação a isso. Agora, o doutor Anthony Fauci, lá nos Estados Unidos, tem falado isso muito a respeito do Thanksgiving, né? Pedindo para as famílias não se visitarem, porque o Thanksgiving, o Dia de Ação de Graças, e as férias de Natal agora, né? Então, é muito preocupante. Quando tem uma pessoa que faz uma colocação, né, como essa, eu primeiro não discuto, não se discute com essas pessoas, porque não é a razão que está movendo ela, é uma crença, é muito mais que a razão. E essas pessoas, elas são impactadas por grupos profissionais, muito melhor do que qualquer de nós aqui na comunicação. Eles têm uma empatia, eles falam, eles entendem de comportamento como nós parecemos que não entendemos, porque ele sabe como é que ele vai tocar o seu coração. E quando ele toca o seu coração, nossa, fazer você mudar de ideia é muito difícil. Então, o que eu faço é dizer, olha, desculpe, eu não concordo com nada disso que se fala, mas não vou discutir. O que eu tenho de concreto é que não tem mais varíola, não tem mais sarampo, mesmo que a gente tenha ainda casos de sarampo no Brasil. As crianças tiveram o direito de envelhecer porque foram vacinadas. A vacina é um dos fatores que mais contribuiu para o aumento da expectativa de vida do brasileiro. Então, assim, mas não vou falar muito, não. Assim, olha, o que eu vejo não é isso. Eu acho que você está enganado, mas não vou discutir. Discutir só aumenta e só te enrola, porque eles são bons. Pedro, eu assisti, a gente fez a Sociedade Brasileira de Imunizações fez uma pesquisa com a VAIS, e a VAIS buscou 30 publicações /vídeos com o maior número de seguidores na internet, etc. E pediu que a gente assistisse para definir se aquilo era uma opinião, e opinião todo mundo tem direito de ter, ou se aquilo era fake. Olha, chega uma hora que até eu fico na dúvida se aquilo é verdade ou não. A capacidade de pegar a ciência, são pessoas que entendem da ciência, porque conseguem manipular a ciência de forma que você, que não é da ciência, entenda e veja aquilo como real, verossímil para você. Se eu digo para você que eu tomei a vacina da gripe e caí dura de gripe, isso é fácil de te convencer. Difícil é convencer de que não, foi uma coincidência, eu caí dura porque, sei lá. Então, coincidência, manipulação da ciência, são grupos criminosos. Eu vou te dizer que nessa pesquisa, a VAIS também descobriu que mais de 30% vem do Nature News, que é um grupo antivacinista americano. Eu não sei como é que as pessoas
acreditam, por exemplo, em vídeos que eu recebi por WhatsApp, um médico alemão falando da atrocidade da Covid, da vacina, mistura tudo, né? E outro é um médico italiano. Tudo legendado. Custa dinheiro legendar. Você acha que eu vou fazer um vídeo e vou me dar o trabalho e gastar dinheiro para legendar, para distribuir para o mundo inteiro, em todas as línguas do mundo? É muito conflito de interesse. Muito. É muito criminoso tudo isso. É muito perigoso. Isabela, a última pandemia que a gente teve foi a da gripe espanhola, que foi uma influenza, né? Foram 2 anos e meio, morreu uma quantidade abissal de pessoas e se resolveu quando se chegou à imunidade de rebanho. A perspectiva é a mesma. A gente vai chegar à imunidade de rebanho via vacinação, no caso dessa pandemia. A gente já tem alguma pista de qual percentual da sociedade que tem que estar imunizado para a gente? Como é que a gente sabe em que momento é seguro para voltar a sair de casa e abraçar as pessoas e tirar a máscara? Ai, Pedro, você faz só pergunta difícil, né? Essa eu Eu não estou adoraria perguntando saber. quando, eu não estou perguntando quando. Eu entendo que o quando é difícil, mas eu queria entender um pouco quais são os sinais, quais são os critérios, quais são as informações que a gente precisa ter para a gente conseguir poder tomar essa decisão. A primeira coisa, a Mas gente as precisa, autoridades sanitárias. primeira coisa, a gente precisa saber por quanto tempo uma pessoa que teve Covid fica protegida. A gente não tem essa resposta. Para aí a gente ter os dados de sequência, como eu falei, né, da pesquisa, mesmo depois de licenciada a vacina, acompanhar esses participantes voluntários na pesquisa e ver quanto tempo, né, eles vão ser acompanhados, vão passar por exames, para que seja monitorada essa proteção dele e dizer, olha, com 6 meses acabou, com 1 ano, com 2 anos. Não tenho essa resposta. Segundo, eu preciso entender se essas pessoas que tiveram Covid podem se infectar e transmitir, mas não adoecer. E, da mesma forma, a vacina. A vacina vai proteger só da doença ou vai evitar que eu transmita? Então, são muitos dados que eu preciso para responder essa sua pergunta. Eu não tenho como, eu não tenho um critério hoje. Os critérios são esses, né? Quer dizer, eu preciso desses dados para poder falar em proteção de rebanho. A gente ainda não fala em proteção de rebanho em relação à Covid. Agora, a boa notícia é que parece que tem um século, mas a Covid começou não tem nem 1 ano, né, aqui no Brasil. Parece muito mais do que isso. E a gente já está aí falando em licenciar uma vacina. Então, a ciência está muito capacitada, né? E os avanços são muito rápidos, diferente de lá da pandemia da gripe espanhola, né? Em que a gente tinha, enfim, zero condição. Porque hoje a ciência não parte mais do zero. E cada vez que ela avança, ela parte de mais além. Então, vai mais rápido, mais fácil. Mas não dá para falar nem por alto, nem nada de quando a gente vai voltar à nossa normalidade. Acho que a gente nunca vai voltar à nossa normalidade. A gente já fala no novo normal, mas lá na frente a gente certamente vai ter muitos comportamentos mudados, e a gente não vai voltar a ser o que era, muito pouco provável. Que comportamentos você acha que vão ser novos? Seremos que nem os orientais e passaremos a, perante uma gripe, andar de máscara na rua? Isso? O que mais? Pedro, o primeiro comportamento é esse, né? A gente vai continuar usando esse espaço virtual para conversar. Mudou a vida das pessoas. As pessoas estão trabalhando mais, né? Quem está fazendo home office trabalha mais do que trabalhava antes, botando terno, gravata e indo trabalhar. Essa questão da percepção do tempo, né? A gente
a gente se acostumou, mesmo não gostando, a ficar mais em casa. Então, só aí a gente já vai ter um cenário comportamental muito alterado, muito mudado, e que certamente vai trazer avanços, porque se a gente já considerava que esse ambiente na web é avançado, agora ele vai, né, vão surgir desde a área de saúde, em todas as áreas. Então, essa já é uma coisa. Isso já vai fazer a gente mudar o comportamento. Se a gente vai ficar igual o japonês, chinês, principalmente chinês, né, que usa máscara, primeiro é bom lembrar que o chinês usa máscara também por causa da poluição na China, que é muito, muito alta. Eu não imagino o brasileiro gostando de usar máscara, não. Eu acho que a primeira coisa que o brasileiro vai largar é a máscara. Olha, vamos, daqui a 2 anos a gente conversa se aconteceu, mas não consigo imaginar a gente gostando de usar máscara. Não abraçar. Aí deixa de ser brasileiro, né? Eu acho que a essência não vai mudar. Agora, os hábitos certamente vão mudar. Os abraços fazem falta, sabe? Nossa, ninguém aguenta mais, né? É, é. Te surpreenderam os avanços das vacinas, a velocidade? Sim, principalmente a velocidade, nem tanto, mas os resultados, sim. Não esperávamos vacinas tão eficazes. Assim, uma super notícia. Parabéns à ciência, ponto para nós. Mas vamos continuar fazendo cada um o nosso papel e agradecer à ciência por essa conquista, que termos aí 4 vacinas em tão pouco tempo e tão eficazes. Deixa eu te fazer uma última pergunta, Isabela. Eu sei que você está pressionada pelo tempo. Vários especialistas, eu citei o Dr. Anthony Fauci, é um deles, o Bill Gates, um bocado por conta do trabalho na Bill and Melinda Gates Foundation. Uma quantidade imensa de imunologistas vem falando de tempos em tempos, faz 15, 20 anos, de que vem uma doença respiratória viral aí. E todo mundo achava que vinha através de um coronavírus, né? Quer dizer, a perspectiva de uma pandemia já estava batendo a porta, era só aparecer o vírus certo. Mas que essa mutação aconteceria e criaria uma pandemia já estava meio que prevista. Você acha que a perspectiva a partir de agora a gente volta àquele ciclo de uma pandemia meio que a cada 100 anos, ou esses coronavírus novos com essa capacidade de virulência vão continuar batendo a porta por alguma característica que a gente, de alguma mudança que tenha acontecido no ecossistema, alguma coisa assim? Então, a gente falou de gripe espanhola, que foi a última grande pandemia, né, que mais matou, etc. Mas da gripe espanhola até hoje, nós tivemos pelo menos 3 ou 4 pandemias. A última foi em 2009. Nem entra na memória da gente, que na época foi um pânico. Mas não entra na memória da gente depois da Covid, porque foi nada perto do que a gente está vivendo hoje. Então, a gente vê que uma pandemia nos anos, né, em 2009, do mesmo vírus, que é o vírus influenza, completamente diferente do que a gente viveu na gripe espanhola. A humanidade, a gente tem ebola, que não fez uma pandemia, mas, enfim, a humanidade é marcada por epidemias e pandemias. A próxima pandemia, eu me arrisco a dizer, é da influenza. A gente não sabe quando, mas a pandemia de influenza acontece a cada, no máximo, 10 anos. Essa desde que a gente acompanha, é a tradição. Então, a Organização Mundial de Saúde vem alertando, agora menos, né, porque fomos tomados pela Covid, toda a atenção, mas é uma preocupação forte a influenza. Eu chamo todo mundo para não deixar de se vacinar contra a influenza, porque se vacinou contra o coronavírus. Até isso pode passar na cabeça. Então, a influenza é a próxima pandemia, sem data marcada, mas certa de acontecer.
E outros vírus podem... isso não tem nada a ver com a ecologia, né, em relação à influenza. E a gente vê essa nossa relação com os animais, próxima com os animais, aumenta o risco de novos vírus e de novas pandemias. Uma pandemia acontece quando eu tenho um vírus novo que pega todos nós sem proteção, nem por vacina e nem proteção por já ter tido a doença ou qualquer coisa. Então, passa, sim, por vários fatores e, principalmente, aí a questão do convívio com animais, que acaba passando pela ecologia, né, pela questão ambiental também. Isabela Balalé, eu sei que você está tomadíssima por tempo, mas eu te Nem me agradeço fala. demais. Eu te agradeço demais por ter tirado esses minutos aí para essa conversa e por trazer informação. Muito obrigado. Não, foi muito legal, Pedro. Não podia dizer não para você. E quando eu estou aqui, eu esqueço o resto. Quando eu desligar, é que eu vou botar a mão na cabeça e dizer, meu Deus do céu, tem um monte de coisa para fazer e eu não fiz nada. Mas a culpa não é sua, não. Essa é a minha missão. Não adianta conhecimento se a gente não divide o conhecimento com as pessoas. Obrigadão por ter me chamado.